Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, seja muito bem-vindo à Palavra de Deus na Minha Boca, um programa que certamente empolga-nos a todos no sentido de nos achegarmos ao Senhor e desejamos o genuíno dele e que seja removido de nós tudo aquilo que não lhe apraz, tudo aquilo que entristece o Espírito de Deus em mim ou em nós, por sementes que nós tínhamos permitido em nós. Mas neste programa é onde a palavra é liberada sobre nós. É o momento em que nós abrimos os nossos corações e permitimos ao Senhor remover essas sementes e revestir-nos do reino. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai Santo, Deus Eterno, nessa noite, Senhor, eu te dou graças e te glorifico por cada homem e cada mulher que deseje cada vez mais andar contigo. Que possamos entrar na tua presença e à medida que a tua palavra for liberada, sementes e tudo aquilo que em nós tenha dado lugar ao diabo seja removido, que possamos ser revestidos pelo teu reino, à medida que desejamos cada vez mais entrar na tua presença e permanecer no lugar de comunhão. Pois o teu povo clama e tu não és indiferente. Tu envias tua palavra em resposta a esse clamor. Enviaste o teu filho amado, para que nós fôssemos libertos e com ele feito filhos também, Senhor. Obrigada pela tua palavra sobre a tua igreja. No nome de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Mauro. Pastor Mauro. Amém. Pastor Caetano, Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite a todos. Acredito que hoje é uma grande mensagem. Certamente que sim, pastor. Uma grande atmosfera. Em nome de Jesus. Pelo título da mensagem hoje, Eu Já Me Revesti, na série Eu Já Comi, em que nós vemos o Senhor remover de nós aquilo que não era suposto, aquilo que nos afasta da presença dele, pastor. E toda terça-feira, acho que a expectativa é do que o Senhor vai liberar sobre a sua igreja hoje, o que o Senhor vai confrontar em nós, e o que nós precisamos ainda de abrir mão. Porque muitas das vezes nós assumimos que não, porque não vemos, e o erro está no assumir sem consultar o Senhor. Amém. Amém. Pondero no sentido de agora que aceitei Jesus, o que é que eu faço? Qual é o passo a seguir? Quando a Bíblia diz que Adão, depois da sua queda, o Senhor pergunta a Adão, aonde tu estás? E aonde Adão estava, ele foi para lá em função do medo. Ele disse, eu ouvi a tua voz. Agora, aquele medo tornou-se a crença dele, que se ele tivesse escondido ali, ele estaria seguro. Muitas das vezes nós pregamos o Evangelho e falhamos de perguntar ou de entender de onde é que aquela pessoa vem, ou seja, para esse Adão, onde é que ele está. No livro de Atos, a Bíblia diz que todos eles, na cidade de Éfeso, vinham confessando os seus pecados e trazendo as suas artes mágicas e os seus livros, porque era ali onde eles tinham se escondido, era ali que o medo lhes tinha levado, aquilo tornou-se a crença deles, por conseguinte, a idolatria, o substituto de Deus, que atraía demónios na vida deles. Então é um processo, são etapas muito interessantes. O medo gera crenças, crenças geram ídolos, substitutos de Deus, e ídolos atraem demónios. Muitas das vezes nós expulsamos o demónio de uma pessoa, porém, Jesus disse, conhecerás a verdade. A verdade é quem liberta os homens das doutrinas de demónios. Medos, crenças, ídolos, demónios.
os demônios entraram por meio dessas falsas crenças. Por isso Jesus disse, não temas, crê somente. Logo, o medo é em função daquilo que eles comeram, da queda, mas o crer somente não é pensar positivo. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, no livro de Êxodo, capítulo 3, nós vemos Moisés na sarça ardente, onde o Senhor aparece a Moisés que não conhecia. Moisés não conhecia Deus. Moisés teve o entendimento que ele era do povo hebraico, mas ele não conhecia Deus. A primeira vez que Moisés entendeu isso, ele levantou-se entendendo que era seu chamado libertar Israel da opressão do Egito. E ele foi e matou um homem. Ouvindo a notícia que se espalhou, então Moisés foge. 40 anos depois, Moisés volta casado, já tem laços num outro lugar. E agora Moisés, o Senhor lhe aparece. E quando o Senhor lhe apareceu, o Senhor disse, eu ouvi o clamor do Egito, que subiu do Egito ao meu trono, da parte dos filhos de Israel. E eu desci. Deus já sabia, lá em cima. Deus viu. Deus não precisava de descer para ver o que é que se passava. Ele sabia. Então a pergunta nessa noite para ti, por que que Deus desceu? Deus desceu para ver ou para ser visto? Porque Moisés não lhe conhecia. E há uma diferença entre o Moisés que não lhe conhecia e há uma diferença do Moisés que viu Deus. Então a Bíblia diz assim, a quem a palavra é dirigida, a esse chamou deuses. E sabemos que Moisés tinha crescido numa casa cuja crença é de que Faraó era Deus. Uma mentira onde ele estava escondido, uma crença, ídolos. E de repente agora Moisés ele está face a face com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Criador dos céus e da terra. Ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac, ele é Deus de Jacó, porque ele revelou-se a Abraão. E Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. E na aliança que Deus tinha feito com Abraão, então estendeu-se a Isaac, o filho, e a Jacó, Israel, o seu neto. Deus é um Deus de aliança, é um Deus de gerações. Porém, nós somos chamados a pregar um evangelho de geração a geração até que Cristo venha. Mas nós não pregamos ou transferimos religião de geração a geração. Importa que a gente transfira a revelação. Por isso o apóstolo João disse em 1 João, o que vimos, o que ouvimos, isso vos anunciamos. Para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com Deus por meio de Jesus. Em outras palavras, a nossa comunhão é com Deus por meio daquele que se fez carne e vimos sua glória. Nós vimos. Abraão viu. Moisés viu. E a pergunta é nessa noite, viste? Porque ninguém pode ser testemunha daquilo que ele não viu. Amém, pastor? Então eu creio que nessa noite a mensagem ela é muito, muito, muito transformadora e ela é muito reveladora e ela tem o poder de te fazer parar de pecar. Toda mensagem que não te leva a parar de pecar não é uma mensagem que te leva a ser agradado ao Senhor. Vou repetir. Toda mensagem que não te leva a parar de pecar não é uma mensagem que te leva ou te torna a ser agradável a Deus. E aí, quando Adão, depois de ter pecado, ele arranjou para si a sua religião. E quando ele arranjou a sua religião, é como muitos de nós descobrimos depois o que não é apta para tapar a nossa nudez. Então o homem vive de pecado, de acusação, de pecado, de acusação. Como um ciclo vicioso. Amém? Lembra? Que Moisés voltou casado. Moisés foi se esconder num casamento. Moisés
foi abrigar-se ali. E agora o Senhor lhe apareceu. Que assim seja, que o Senhor te visite no entendimento dessa mensagem e possa promover em ti aquilo que Deus prometeu. A estatura completa de Cristo seja formada em nós. Amém. Podemos ler, pastora Catiana, no livro de Gênesis, sobre o momento em que Adão faz para si folhas da figueira. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que é que o homem fez depois dele ter pecado? Como é que tu lidas com as tuas quedas? Como é que tu lidas com o teu tropeço? Essa é uma lição muito importante. Porque Jó 3,25 diz: o que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Porém, no Evangelho, o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. Então, nessa noite, nós vamos explorar um pouco sobre, por isso o título da nossa mensagem, Eu Já Me Revesti. Do que é que você tem se revestido? Se pudéssemos ler novamente, pastora Catiana, no livro de Gênesis, capítulo 3. Exato. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse ele: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém. A série Eu Já Comi. Nessa noite especificamente é sobre Eu Já Me Revesti. Porque depois dele ter comido, ele tornou-se nu, despido da glória de Deus. Amém? Note, o pecado roubou a glória de Deus. E aqui no versículo 7 diz assim que, tendo os seus olhos sido abertos, ele vê que ele está despido da glória. A consciência de que a glória partiu trouxe não convicção. Vou repetir. A consciência de que a glória partiu não trouxe convicção do pecado. No livro de João diz assim que o Espírito traria convicção do pecado porque não creem em Jesus. Os religiosos trazem convicção do pecado porque isso é pecado, aquilo é pecado, debaixo de acusação. Tendo comido, os seus olhos se abriram e eles não viram mais a glória. Em outras palavras, eles ficaram cegos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou a mente do incrédulo. E é necessário nós entendermos que o que realmente significa incredulidade. No livro de Hebreus, capítulo 3, o Senhor fala sobre a questão da incredulidade. Capítulo 3 de Hebreus, no versículo 9 ao 10, é bastante incisivo você olhar para essa mensagem. Porque muitas das vezes nós ouvimos, já nos foi contado numa outra vertente, alguém pode ter contado numa outra vertente e depois nós não captamos todo o ângulo. Verso 9. Pudéssemos ler no verso 8. Não endureças os vossos corações. A Bíblia diz que um coração, uma pessoa, um homem, uma mulher, muitas vezes repreendido, o coração dele fica duro. Quando a Bíblia diz aqui, não endureças os vossos corações. Se voltarmos para o versículo 7, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. Verso 8, ouvindo a sua voz, não endureças o teu coração. Então, o coração se torna endurecido quando você se recusa a ouvir.
Repito, o coração se torna endurecido quando você se recusa a ouvir. Romanos 10:17 diz, ora, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Quando eu me sujeito a ouvir o que o Espírito Santo diz e ouvir, então eu medito. A Bíblia diz que agora o meu coração se torna um coração cheio de fé. Então um coração endurecido é o oposto de um coração cheio de fé. A forma de ser um coração cheio de fé é ouvir e meditar naquilo que é a palavra de Deus. A forma de conquistar para ti mesmo um coração endurecido é sempre que o Espírito Santo vier falar contigo, você se recusar a ouvir. Sempre que o Espírito Santo enviar, ou o Espírito Santo falar contigo, ou enviar um irmão, o teu pastor, um profeta, um amigo, ou até as circunstâncias que você se recusa a ouvir. Logo, a palavra amolece nosso coração. A exposição à verdade nos faz ficar humildes. A exposição a mentiras faz com que o coração se torne orgulhoso. Porque o pai da mentira é aquele, aqui no Éden, a serpente, que não se firmou na verdade. Era agora a realidade que Adão e Eva estavam nus. Mas ao invés de se firmar na verdade, eu te pergunto, quem lhe sugeriu as folhas da figueira? Verso 8. Não endureças os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Ok? Então, na tentação do Éden, do jardim do Éden, eles endureceram os seus corações também. No versículo 9, diz, onde os vossos pais me tentaram e provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém? Eles viram. Adão também tinha visto Deus. A pergunta é, as folhas da figueira comparavam-se com a glória que ele tinha visto? E então Adão escondeu-se por detrás da árvore. Agora imagina o que é que teria acontecido com esse homem? Que um dia ouviu a voz do Senhor e lhe agradava vir ao encontro do Senhor. O Espírito Santo testificava nele e ele era atraído. De repente, troca a glória por folhas de figueira. E agora o que é que ele faz? Ele ouve a voz do Senhor e ele foge daquela voz. Não foi que a voz lhe tenha repelido. Sabe, a consciência de alguém debaixo de culpa. Não é que ninguém lhe esteja a acusar. É ele que se esconde. Mas no ato de esconder-se, Satanás vem e te sugere folhas de figueira. Porque se comes, serás. Agora deste conta que estás nu. Agora o que é que vamos fazer? Vamos esconder com folhas de figueira. Gostaria de que você pensasse numa árvore ou numa folha de uma figueira que está viva, está verde. Mas depois de ser arrancada, ela seca. Porque eu não estou a imaginar Adão colado aos galhos. Ou seja, ele teve que arrancar as folhas e as folhas agora cozidas tornaram-se as vestes dele. Porém, por que folhas de figueira? Mais tarde, Israel é comparado à figueira. Lembra quando Jesus, o Senhor, olhou, procurou frutos na figueira? Tendo fome, procurou frutos. Porém, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Por que ele ia querer comer frutos de uma figueira? A Bíblia diz em João 15 que nisto é glorificado o Pai, que nós possamos dar muito fruto. Qual é a vontade do Pai? Frutos. Jesus teve fome, veio atrás de quê? Em nós, frutos. E ele olhou para a figueira, que representa a nação de Israel, e não viu frutos, frutos dignos de arrependimento. Não viu frutos que agradem ao Senhor. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira. E no dia seguinte secou. Agora imagina, Adão coberto com aquelas folhas, certamente elas iam secar. Porque elas já foram arrancadas, elas já não estão conectadas à raiz. Elas já não nutrem nada para lhes manter vivas. A mesma coisa, é só uma questão de tempo. Que qualquer pessoa que se cubra com folhas de figueira é uma questão de tempo para que a tua nudez se volte a ser vista. Muito importante porque a pergunta é quem ensinou Adão a cozer para si folhas de figueira? Quem ensinou Adão a substituir a glória que outrora lhe revestiu
com uma falsa glória. Nós lemos isso também no livro de Ageu, por acaso, porque a Bíblia diz: qual de vós que foi sobrevivente, que viu a casa na sua primeira glória, comparareis vós aquilo no passado com isto que vocês estão a ver agora? A pergunta para Adão era essa: compararias a glória de Deus com folhas de figueira? Paulo disse em Gálatas 3: ó insensatos, quem vos enfeitiçou para que trocasses a glória da graça, da fé, pela glória da lei? A lei leva a acusação. A Bíblia diz o quê? Quem vos enfeitiçou? Debaixo do encantamento, muitos trocam até hoje a glória que viram em Deus por qualquer coisa que vai secar. Eis que esperastes o muito, e o muito vai ser pouco. Mas Moisés foi se esconder no casamento, vai secar. Moisés agora arranjou emprego no rebanho de Jetro, vai secar. Adão arranjou as folhas de figueira dele, vai secar. As folhas de Adão representam religião, representam justiça. Só que justiça que não vem de Deus, mas vem na justiça de que eu não erro mais. Eu não estou nu. Logo, o título da nossa mensagem, Adão disse: eu já me revesti. Quem te disse que estavas nu? Quem é que lhe disse que estava nu? Os olhos dele se abriram. Em outras palavras, quem te abriu os olhos? Mas Adão não era cego na presença de Deus. Adão, ao olhar para Deus, não se distraía com nada. A partir do momento que alguém é seduzido na mentira de Satanás, de crer que se comeres serás, os teus olhos se abrem. A Bíblia diz que ela viu com os seus olhos que era bom. Antes dela comer, os olhos já estavam a ser seduzidos, encantamentos. Uma imaginação falsa, vai ser bom, vai ser excelente. Bom, que é isso? Afinal, eu não sabia disso. Está vendo? O teimoso é assim. A Bíblia diz que o espírito de teimosia é comparado ao espírito, o pecado de teimosia é comparado ao pecado de rebelião, que é comparado ao pecado de bruxaria. Em outras palavras, o teimoso, para teres noção, pastor Cacá, o teimoso não é qualquer pessoa. Quando você está a falar com uma pessoa teimosa, você tem que entender que ele está debaixo do encantamento. Tu estás a conversar com ele e a trazer-lhe consciência. Ouve isso, não vai por ali. Mas ele já está debaixo do encantamento, tá? Determinado a te resistir. Por isso é que ele disse ao filho do homem, Ezequiel 33, o povo gosta de te ouvir, mas depois sai e põe em prática a avareza do seu próprio coração. O que eles estão a ouvir, eles não estão a meditar. O que eles estão a meditar é o que está no coração deles. O que eles estão a ouvir, a palavra, não é o que eles estão a meditar. O que eles estão a meditar é o que está ali no coração deles. Afinal, é o que o diabo tem-lhe feito meditar dia e noite. Dia e noite. E literalmente, como é que você medita dia e noite nisso? O orgulho é também uma manifestação do encantamento. O orgulho, ou debaixo do encantamento, a pessoa não se vê como orgulhosa, ela vê-se como tem fome daquilo. Ela precisa daquilo. E acho muito interessante, à medida que eu medito e vou aprofundando até chegar às raízes desse tema, é que à medida que você olha para a tua situação, olha para ti mesmo e com os teus olhos tu vês que é injusto, isso que eu estou a passar por isso, estou a passar por aquilo, é injusto, você começa a convencer-se aos teus olhos que tens razão. Que não há nada além disso. E a Bíblia diz, a Bíblia claramente te diz isso, que o Deus deste século cegou por meio do quê? Da incredulidade. Normalmente fala-se de incredulidade como dúvida. Incredulidade é um tipo de fé.
crenças. Incredulidade é a ausência da fé em Deus, mas é fé numa crença falsa. Vou repetir. Dúvida é uma mente dividida. A Bíblia diz até quando cochearás entre dois pensamentos. No cochear entre dois pensamentos, qual é o pensamento? A vida eterna, conhecimento de Deus, e o outro, conhecimento do bem e do mal. Quando você medita, cocheia entre dois pensamentos, logo você toma uma decisão. Se você vai se agarrar na palavra, Jacó disse, eu não te deixarei ir até que me mudes, e a palavra se fez carne no homem. Porém, você pode se agarrar no conhecimento do bem e do mal. E começas aos teus olhos a ver que é bom. Quando nós nos agarramos no conhecimento de Deus, a Bíblia diz, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Mas quando você se agarra no conhecimento do bem e do mal, não é que o incrédulo está convicto que aquilo está certo. Repara o que eu acabei de dizer. Quando você medita na palavra, a Bíblia claramente diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Noutras palavras, nos é dada uma porção limitada. E por causa disso, nós declaramos debaixo da convicção do Espírito Santo. E depois, quando nós virmos como Simeão, que profetizou, que Deus me prometeu que os meus olhos, eu não morreria sem os meus olhos verem o Salvador. Ele, em parte, conhecia aquilo, em parte, ele estava a profetizar. Quando ele viu com os seus olhos, agora ele sabia. Despede o teu servo, porque já os meus olhos viram. Agora, eu estou a tentar trazer a arrogância do incrédulo. Ele está 100% certo daquela mentira dele. Por quê? Por que aquele que ouve a palavra de Deus ainda tem lutas? Será, se não será? Mas, quando você estava no pecado, você tinha absoluta convicção, certeza. Já deram conta que os ímpios são mesmo agarrados e destemidos na crença falsa deles? Por quê? Porque a Bíblia diz que depois da palavra vem perseguição, mas não diz que depois da mentira vem perseguição. Quando Satanás semeia mentira no homem, o diabo ainda te ajuda, como ajudou Adão, a dizer, não, está aqui as folhas da figueira. Então, nessa noite, o tema central da nossa mensagem é cuidado, porque o diabo quer te ajudar a ser justo. O diabo quer te ajudar a cobrir a tua nudez. A ser um homem, uma mulher, que se reveste a si mesmo. Mas por que ele queria fazer isso? Porque o que nós conhecemos é que o diabo vem matar, roubar e destruir. Então, a arte dele é o quê? Ele rouba-te a palavra de Deus, que é a verdade. Dá-te as mentiras, que são as folhas da figueira. E você diz, eu estou coberto. Mas lembra daquilo que eu te disse, depois de um tempo as folhas vão secar. E se você já viu uma folha que seca, depois ela estala. Depois ela estala. E aí a nudez fica visível. E o que é que você tem que fazer? Você tem que buscar novamente folhas. Você tem que cobrir novamente. Você vive de uma justiça que não veio do Senhor, mas uma que o diabo te ensinou a ser justo aos teus próprios olhos. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 3, pastor Catiana. Rapidamente, se nós passarmos só a ler aqui as Escrituras, Romanos, capítulo 10. Amém? Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Não conhecendo a justiça de Deus, não se sujeitaram ao quê? A justiça de Deus. E sujeitaram-se a que justiça? A sua própria justiça. As folhas da figueira são as tuas próprias justiças. Tu é que determinas o que é justo, o que é injusto. Uma pessoa orgulhosa consegue determinar o que é certo e o que é errado aos seus próprios olhos. Queridos irmãos, o orgulho é também convicção total. Repara o que eu acabei de dizer. O orgulho
É aquela sensação que você tem. Eu sei que eu sei que eu sei, mas não ouviste do Senhor. Não veio do Espírito Santo. Aquela tal convicção aí que você tem. Orgulho. Por isso é que muitos pecam. Porque, lembra, o mesmo que disse à mulher, se comes serás, foi aquele que disse no livro de Jó, tudo pele por pele, tudo o homem dará pela sua própria vida. Tudo ele dará pela sua própria vida. Tudo. Ele está convicto. Ele tem uma entrega total. Por isso é que dizem Romanos, com toda a avidez cometerem o pecado. Não lhe faltou força. Meu irmão, quando você era do mundo, você não ponderava. Você não temia. Você era destemido no pecado. Você era forte, hein? Você ultrapassava o que tinha que ultrapassar. Chega nas coisas do Senhor. Já não parece mais aquela pessoa. Por isso é que o mundo diz, não, esse camarada virou fanático. Antigamente era uma pessoa cheia de gozo, cheia de determinação. Mas hoje, perante a perseguição da palavra, ele esmorece. Voltando para o livro de Hebreus, o que é que o Senhor disse no livro de Hebreus, capítulo 3? Lembra que eu te disse, Gálatas, quem vos encantou? Quem vos enfeitiçou? Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo é usado como um leão e de repente os Gálatas estão sem convicção, sem ousadia. Começam a tremer. E então diz assim, não endureça o vosso coração. Verso 10. Por isso me indignei com esta geração. E disse, estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então Deus lhe perguntou, quem te disse que estavas nu? Não foi nos caminhos do Senhor que ele descobriu que ele estava nu. Mas o que eu quero te dizer é que quando ele descobriu que estava nu, naquele caminho ali também lhe mostraram as folhas da figueira. Então agora ele apresentou-se a Deus da maneira dele. Nunca, 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 na eternidade, até naquele dia, algum ser criado por Deus se apresentou da sua maneira, exceto o diabo. Adão nunca se tinha apresentado da sua maneira. Todas as vezes que ele se apresentou, o Senhor foi debaixo da voz do Senhor. Vou repetir. A tendência de você também trazer a tua oferta, não é oferta ao Senhor, oferta, mas de trazer a tua ideia, de a tua boca se precipitar a falar e o teu ouvido ficar surdo, de responder para falar, ouvir para responder, não ouvir para ser revestido, nunca tinha acontecido. Quando Deus viu aquilo, Deus não foi somente porque Deus sabia que Adão tinha pecado. Não foi somente porque ele é o todo conhecedor. É que Adão apresentou-se pela primeira vez de uma maneira que ele nunca se apresentou. De onde é que te inspiraste nisso? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus inspirou sobre Adão e Adão veio como vaso da sua glória. Revestido da palavra que Deus tinha lhe dado, inspirado pelo Espírito de Deus. Agora nós estamos a ter o Adão inspirado com as ideias dele. Quem te mostrou isso? O que o Senhor estava a dizer, Adão, onde tu estás? Porque tu não estás no lugar onde eu te inspirei. Tu estás num outro lugar em que outra pessoa é que te inspira. Não é o meu Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ouçam aquilo que o Espírito diz à igreja. E ele não falaria de si mesmo. O que é que ele falaria? Do Senhor Jesus. O que é que ele falaria de Jesus? Em 1 Coríntios 1, Paulo fala que a revelação que ele teve, que o Espírito Santo lhe deu, era de que Jesus foi feito para nós justiça. Mas eis aqui Adão a trazer a sua própria justiça. O tema central da nossa mensagem é o perigo de você se revestir da tua própria justiça. Uma pessoa orgulhosa, quando é repreendida, ela levanta-se e diz, eu vou acertar. E já agora, menino, vai acertar como? Menino, por quê? Por que eu disse isso, menino? Porque o teu anjinho, que o teu bebê, né? Ele já tem essa arte de não ouvir. E de procurar para si mesmo folhas de figueira, da maneira dele acertar para ser aceito. Então nós vemos Caim. O Senhor a reprovar as folhas de figueira dele. E o Senhor, quando
não aceitou as folhas de figueira dele, ficou revoltado. Eu gostaria de falar contigo nessa noite, porque eu sou pastor, sou teu pastor. Todos vocês têm trauma de infância. Na minha infância, meu pai, a minha infância, a minha mãe me reprovou. Era lá onde ele estava a te ensinar a não colocar folhas de figueira, mas você resiste. Mas como você não entendia que era aquilo que aconteceu com Adão, você achou aos teus olhos que não era bruxaria, que você não estava debaixo de encantamento. Então, quando nós vemos uma criança teimosa, saiba que ele está debaixo de efeitos de bruxaria. Pais, teu filho está debaixo de efeitos de bruxaria. Uns anos atrás, eu falei com uma mulher muito dedicada. Ou ela gostava muito do pastor dela. Era mesmo pastor Mauro. Ela gostava muito do pastor dela. Aquela mulher não tinha, mano, não faz isso. O pastor dela é o bibelô dela. O pastor que Deus lhe deu. Ela não tem olhos para outra pessoa, é o mesmo pastor dela. Uma mulher, que não é qualquer uma. Okay. Vou limitar aqui o que eu vou falar. Em que um dia, ela veio ter comigo, pastor, por favor, a minha filha, ore por ela. E o Senhor me mostrou que ela estava agora, a filha dela tinha sido colocada debaixo de encantamento. A senhora ouviu exatamente aquilo que eu acabei de te dizer. Quando eu dei as costas, a senhora veio com a família inteira para vir tirar satisfações do pastor querido dela. Eu disse, o que se passa? Ela disse, o pastor disse que a nossa filha é bruxa. Eu disse, eu não disse isso. Disseste sim. Eu repeti, a vossa filha foi ou está debaixo de encantamento. Há bruxaria feita contra ela. Eu quero trazer essa pergunta, ou esse exemplo, e fazer uma pergunta, pastora. O que é que acontece com alguém, meu pastor daqui, meu pastor dali, meu pastor daqui, e de repente consegue distorcer o que eles estão a dizer? Isso é o espírito de rebelião, isso é o espírito de Jezebel. Como é que isso opera? Quando você se reveste da tua própria justiça, saiba quem te ensinou, quem está a te ajudar é o diabo. Queridos irmãos, você determina, eu não vou errar. Me perdoa, mas você tem que ouvir, porque eu quero expor o diabo. Pôr vestes longas não impede de você se prostituir. Não fazer poupança não quer dizer que você não tem amor ao dinheiro. Aliás, o amor ao dinheiro vê-se mesmo nos banjar. O amor ao dinheiro vê-se nos banjar. Vê-se nos atos consumistas. Estou estressado, estou triste, vou gastar. Isso é amor ao dinheiro. É aonde você está a depositar a tua confiança. O diabo é que te ajuda a criar vestes de figueira. Mas você tem que descobrir que as vestes de figueira é a religião. E eu estou a dizer nessa noite que toda religião é falsa. Porque há uns que ainda têm dilema, mas qual é a verdadeira religião? Nenhuma. Toda religião é falsa. O problema é que fizeram de Cristo as nossas vestes. Cristo, a glória de Deus. Cristo, a nossa justiça. Cristo, a sabedoria, a redenção de Deus. Fizeram ou tentaram fazer dele religião. Toda religião é falsa. Cristo não tem nada a ver com religião. A Bíblia diz, e Deus fez de Jesus, para nós, justiça. Abraão creu em Deus e foi-lhe imputado como justiça. Em Gênesis 17, pastora Catiana, se nós pudéssemos. Gênesis 17. Então nós precisamos de olhar e ver no versículo 1. Gênesis 17. Mas eu queria antes de Gênesis 17. Deus promete a Abraão que lhe daria um filho. E Abraão agora, lembra? A palavra vem perseguição. Depois de Abraão ser perseguido na palavra, por causa da palavra,
A sua esposa representa aqui já o ataque. O que é que ela lhe diz? Eu não consigo dar a luz, mas tem aqui Agar, por favor, Agar, vê. Ô Abraão, olha a hora. Quanto tempo falta, Abraão? E de repente, está aqui Agar. E Agar concebe um filho. Oh, finalmente, Abraão. Estava a ver que a hora estava a passar e nada estava a acontecer. Eu não sabia, Abraão, quando é que iria acontecer. Então ele disse, está aqui Agar. Mas ela depois arrependeu-se e começou a ressentir Agar. O que te introduz no pecado é o que depois te ressente. Sara disse, está aqui Agar. Satanás te disse, está aqui esse jovem, está aqui essa jovem. Depois esses é que te ressentem, é que te desprezam, é que te humilham. Não vão ouvir a voz? Gênesis 17 diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença. Mas Abraão não acabou de pecar. Abraão não acabou de pecar. O que é que o Senhor lhe disse? Volta para a minha presença. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele fugiu da presença do Senhor. Adão pecou e o Senhor lhe perguntou, onde estás? A minha presença está aqui. Aonde estás? Ele fugiu da presença. Para Abraão, a quem Deus justificou, lembra? Abraão creu e Deus lhe imputou como justiça. Adão não creu e se revestiu com justiça própria. Deu o jeito dele, decidiu agora novos hábitos, novas crenças, vou mudar disso, vou mudar ali. Mas continuava nu. Era uma questão de tempo até a nudez dele aparecer. É uma questão de tempo. Se você não ouvir a minha voz nessa noite, até você descobrir o próximo erro. Quando você decide diante de Deus, nunca mais vou errar. A few moments later. Por que isso? Por quê? Porque o diabo que te encoraja na justiça própria teme que creias em Deus e andes na presença de Deus e sejas perfeito. Eu quero te mostrar em Gênesis 17, versículo 1. Mas eu sei que isso vai atrair atrito da parte dos religiosos. Porque eles são mesmo os escravos de Satanás. São os que são os criadores das folhas de figueira. Repara bem. O Senhor chamou Abraão. Nessa noite, ouça a minha voz. O Senhor chamou Abraão e disse, volta para a minha presença. Olha a consciência. Como é que eu vou entrar na presença de Deus se eu pequei? Então você vai fazer boas obras. As tuas obras. Para depois acreditar que és digno de entrar na presença de Deus. Pastor Catiano, ontem eu assisti a uma tal série que aquilo começou a provocar irritabilidade em mim. Era uma série sobre uma seita religiosa, Folhas de Figueira, em que um dos membros foi excomungado porque ele agora arranjou um telefone. Um dos membros foi forçado a casar com uma mulher que ele não amava. Está a ver? Quando a igreja diz, não, esses jovens têm que casar para não pecar. As igrejas estão a promover, folhas de figueira do género, a igreja está a promover casamentos para eles não pecarem. Vão pecar lá dentro. Aquilo é só legalização. Porque se você acredita que moralidade sexual é o ato, vou repetir. Se você acredita que a imoralidade sexual é o ato, o que dizer de uma pessoa que nunca tinha tido o ato consentir na imoralidade?
Estava nele. Então alguém pode ter casado. Ouça. Alguém pode ter casado sem nunca ter atividade sexual, mas ele é imoral. É onde Satanás te convence do erro. E a Bíblia diz: esse povo erra sempre nos meus caminhos. Não conhece os meus caminhos. Você não é justo por nunca ter entrado em certas áreas. Amém. O Osvaldo uma vez foi comigo a uma igreja. Eu levei o meu companheiro Osvaldo. Fomos já para uma igreja pregar. E o meu tópico foi exatamente esse. E eu disse: se aqui você está aqui presente e acredita que você é santa porque nunca tinha se envolvido sexualmente antes do casamento, isso é autojustiça. Quem te ensinou essa justiça foi o diabo. A irmã, até uma irmã atrás do Osvaldo, reagiu com um xoxo ou assim, porque a justiça que ela tinha é de que ela nunca tinha se envolvido sexualmente. Então vou te perguntar o que dizer dos drogados, o que dizer de Paulo, que um dia era perseguidor de Deus. Você é justo porque nunca perseguiu a igreja? Ouça a minha voz. O diabo está te seduzindo nesse entendimento de que se não fizeres, és santo. Se fizeres, santificas-te com as tuas folhas de justiça. O que é que estás a fazer? Quer o que não fez, quer o que tem as folhas de justiça. Estão ambos a desprezar a voz do Espírito Santo. Adão fez as folhas de figueira, de repente o Senhor veio. O Senhor lhe apareceu. Nota minhas palavras. Talvez na próxima semana eu pregue sobre isso. O Senhor lhe apareceu. Vou repetir. O Senhor lhe apareceu. E quando o Senhor lhe apareceu, o que é que o Senhor fez? Trouxe-lhe a pele de um cordeiro. Nenhum cordeiro podia ser tirado a pele sem primeiro o cordeiro ser sacrificado. Então, em Gênesis, depois da queda de Adão, quem lhe apareceu foi o Redentor. Abraão, depois de ter pecado, o Senhor lhe apareceu. Anda na minha presença. Na presença de quem? Do Redentor. A única forma de você cobrir a tua nudez é voltar para a presença do Redentor. Lembra que eu disse no início que isso iria incitar os religiosos? Porque o espírito por detrás da religião é para que você coza para ti folhas da figueira. Uhum. Os religiosos não conseguem suportar a mensagem da graça. Por quê? Porque você tem que se auto-justificar. E se você não se auto-justifica, você se autoflagela. Lembra dos profetas de Baal? Quem é Baal? Nimrod, que quis ser senhor. Ser ele o senhor, ou seja, construir um nome sem Deus, levantar uma torre sem Deus, levantar uma nação sem Deus. As folhas de figueira é levantar crenças sem Deus, que não justificam. Por isso é que você vive debaixo de culpa. Por quê? Porque você tenta o teu melhor e sempre vai mostrar a tua nudez. E de repente o coração endurece. Nada do que eu faço realmente não sirvo. Por quê? Orgulho. Orgulho. Você se recusa a ouvir a voz. Você se esconde da voz. Onde estás hoje, nessa noite? Aonde tens estado? E de repente nós vemos também outra característica. Quando Deus aparece a Abraão, o Redentor aparece a Abraão e disse-lhe: anda na minha presença e ser perfeito. As folhas das figueiras estão a ser construídas dia a dia nos púlpitos, quando se diz ninguém é perfeito. Mas pastor, você leu isso aonde? Porque em Gênesis 17, anda na minha presença ser perfeito. Tiago 3,2, o homem que guardar a palavra, permanecer na presença, é ser perfeito. Está na Bíblia. Mas nunca vi nenhum versículo. Ninguém é perfeito. Isso só está na heresia 3.2. Isso não está aqui nos 66 livros. Por mais que esse discurso seja um discurso apelativo, é só uma desculpa de manter as folhas da figueira. Mas as folhas da figueira estão a revelar a tua nudez. Ninguém é perfeito. Sai, abandona as folhas da figueira.
Incrivelmente, nós talvez não entendamos muito das Escrituras por não meditarmos profundamente. Mas Adão não foi para o inferno. De novo, vou incitar a ira, a fúria dos religiosos. Por quê? Porque a tua ideia é que se te justificas a ti mesmo, os servos, os profetas de Baal, diziam, a sua justiça vem de Baal. Quando Baal não estava a dar certo, eles começaram a autoflagelar-se. Quando você diz que as tuas folhas de figueira, agora a tua independência de Deus, vais dar certo, vais fazer da tua maneira, pensar positivo, nem que for mesmo, vamos sentar com o pastor Mauro, mas você não ouve minha voz. O que estás a ouvir, você ignora e diz, bem, concordo com isso, não concordo com aquilo. Você não está sentado nos meus pés para ser instruído. Você ouve para ver se eu concordo contigo. Você vem como juiz da minha pregação, mas eu que estou a te pregar Cristo. Como é que você vai julgar Cristo? Eu não estou só a pregar o nome de Cristo. Eu estou a te dizer o que é que Cristo representa. Eu estou a dizer, largue as folhas de figueira. Volte para a presença dele. O Senhor lhe apareceu. A única forma de você voltar para a presença de Deus é ele revelar-se a ti. A única forma que eu já não lembro da minha nudez é porque ele se revelou e eu não lhe deixei. Sabe aquele louvor que você canta, que não passe de mim o tempo da minha visitação? Jacó foi visitado, mas Jacó lhe reteve. Está aqui o segredo. Quando você retém, teu coração se torna quebrantado. Você é confrontado, lhe disseram, larga, porque o dia está a vir. E a Bíblia diz que eles não veem a luz, porque as suas obras são feitas nas trevas. E ele disse, pode expor. E Deus tocou na coxa dele. Por quê? Porque o que Jacó fazia, ele era independente. Desde aquele dia, Jacó manquejava, andava sobre a vara. Uma vez, há muitos anos, eu preguei, não acredite, não confie num homem que não cocheia. Moisés foi casar numa casa que não cocheava. Aquela mulher não cocheava. Aqueles que não cocheiam são perfeitos aos seus próprios olhos, não entendendo que a glória não está neles. Então eles são dedicados a falarem de si mesmos, a crerem nas suas obras, na sua boa intenção. Mas eu não fiz por mal. Mas foi boa vontade. O que conta não é a intenção, dizem os mais velhos, disso está cheio o inferno. Por quê? Deus te chamou para ouvir a voz dele. A voz produz fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, parabéns pelas tuas folhas de figueira, mas você não consegue agradar a Deus. Parabéns pelas tuas folhas de figueira, mas de X em X tempo vais procurar algum acusador. Tudo porque você não ouve, Senhor. Então, pais, notem os vossos filhos. Instruam os vossos filhos não a ir à igreja. Instruam os vossos filhos a não se revestirem de obras da lei, mas a revestirem-se daquilo que vem do Senhor. Lhes mostrem Cristo. Essa é que é a chave. Esse é que é o nosso chamado. Lhes mostrem a pele do Cordeiro. Já deste conta, até nas escolas dominicais, quando se fala de Adão e Eva, fala-se de que Adão caiu. Ele fala do Cordeiro que Deus trouxe. Ele mostra o Cordeiro. É onde ele disse, Deus proverá. E então Abraão viu lá no fundo o Cordeiro quando ele levantou os olhos. Quando ele fez o quê? Quando ele levantou os olhos. A Bíblia diz em Isaías, olhai para mim e sede salvos. Eu não sou religioso. Eu tenho a minha fé no que Jesus fez. A razão pela qual talvez eu não aparente ser é porque eu não me revisto de nada. Eu não me revisto de nenhuma folha de figueira. Porque eu não estou debaixo da acusação. E eu estou debaixo da fé. De que já o meu pecado foi levado na cruz. Mas não foi só o pecado que foi levado na cruz. A distância foi quebrada e Deus me levou até Ele. Eu não oro problemas.
Eu não oro por causa de um demônio. E mesmo nessa noite, se descobriste, se aceitas que estás debaixo de encantamento, não vai diante de Deus. Deus destrói todo esse encantamento sobre a tua vida. A Bíblia não diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quer dizer, você vai exaltar encantamento. Olhe para o Senhor. O problema é que você exalta a nudez. Olhe para aquele que vai te revestir. Os religiosos não gostam muito dessa mensagem, porque quando eles ouvem graça, tem duas características. Quando eles ouvem a graça, eles desprezam a graça. Porque não aceitam. Eles têm que primeiro ser merecedores, primeiro precisa ser castigado, precisa de ser punido. Então, ele está-se a justificar a si mesmo para dizer, Deus, já que me puni a mim mesmo, já que me maltratei a mim mesmo, agora podes me aceitar? Deus puniu o filho dele. Deus amou o mundo de tal modo. É que a maior parte das pessoas diz, Deus amou o mundo de tal modo, mas ele depois vai se flagelar. Eu vi um conjunto de palhaços dentro da igreja dizerem, eu gosto muito de chocolate, vou jejuar chocolate. Eu gosto muito de televisão, vou jejuar televisão. Eu falava da série que eu vi ontem. Eu tive que desligar aquilo, comecei a irritar o meu espírito. Marvado em nome de Deus. Porque, e eu me perguntava, o mundo pensa que eu sou isso? O mundo literalmente pensa que eu estou aqui num exorcismo, numa loucura, ou num cheiro, num toco, num provo. Óbvio, na minha casa eu não entro de joelhos. Amém? E antes de tomar banho, não oro. Deus, vou ficar nu. Me perdoa. Tapa os teus olhos, Deus. Há pessoas que pensam nisso. Por mais ridículo aos teus olhos que pareça, é que nós conseguimos ignorar Cristo de tal modo que nós arranjamos várias coisas para agradar a Deus. Mesmo os meus dízimos e as minhas ofertas são dele. São dele. Nele existimos, nele nos movemos. Se falhamos com ele, deixa ser ele a nos dizer como acertar. Pastor Catiana, se me ofendes algum dia, não dá uma de tentar vir me trazer flores, vou-te atirar com as flores. Não vou-te atirar nada com as flores. Mas, amém. Passa a expressão. Mas não tenta vir embelezar. Não me serve já um prato, pastor, um copo d'água, pastor. É o que, irmão? Chega, pequei, errei. Agora ouve minha instrução. Vou te dizer, levanta-te, faz assim. Vai ali. E o faz assim, vai ali, eu vou te apontar para Cristo. É isso que nós estamos a falar nessa noite. Cristo é o cordeiro que Adão, que revestiu a nudez de Adão. Então ele foi feito para nós justiça. Para de dar crédito ao maligno, o que te incitou no pecado. Mas também que quer te seduzir na autojustiça, para depois te manter cativo. Esse é que é o ponto. Quando ele disse insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Vocês estão a dar ouvidos àquela velha serpente no Éden. A tentar te seduzir novamente a ter as tuas vestes. Mas a graça veio como? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, eu não tenho religião. Eu dei voz, dei ouvidos à voz do Senhor. Não tenho minha opinião. Eu falo aquilo que Ele me mostrou. Ele é a minha voz. Ouça a minha voz. Por isso é que eu tenho ousadia de te dizer, ouve a minha voz. E eu vou terminar aqui com uma velha história no nosso meio. Um grupo de meninas jovens, no início, há muitos anos, na igreja, eu olhei para elas, para quem é antigo na igreja conhece essa história, eu olhei para elas, minhas irmãs, de manhã, já agora, por onde é que vocês vão? Pastor, vamos por aqui. Eu disse, não vão por aí. Mudem a rota, vão por ali. Semana seguinte, elas não conseguiam olhar para mim. O que aconteceu? Isso na terça-feira. No domingo aconteceu isso. Na terça-feira. Não conseguiam olhar para mim. Quando as pessoas estão debaixo de culpa, elas nem conseguem olhar. Foi assim que eles fugiram. Eu disse, vem cá. Vem cá. Vocês fizeram o quê?
Vocês foram por onde? Vocês foram pelo caminho que eu vos disse para não fazer? Fomos, pastor. E o que é que aconteceu? Fomos assaltados, pastor. Às vezes, vocês não ouvem. Eu lhes disse, eu não estou aqui para dar discursos. Eu estou aqui para te ensinar a ouvir a voz do Senhor. Eu estou aqui para te dizer, pare de colocar folhas de figueira, fingir que vir à igreja é cobrir tua nudez. Eu estou aqui para te dizer, Cristo, o Cordeiro que cobriu a tua nudez, Ele é quem traz, Ele é a glória de Deus. Ouve! Não temam. O que foi roubado seja restituído. Foi iPods, telefones, na semana seguinte já tem os telefones e os iPods. As mesmas pessoas. Parece brincadeira. Queridas irmãs, por onde vão? Vamos por ali, pastor. Não vão por ali. Façam, sigam a minha voz, vão por aqui. Parece que eu estou a repetir a mesma história. Porque quem constrói para si folhas de figueira, ele repete os mesmos erros, repete a mesma história. A forma de você quebrar maldição, hábitos cíclicos, é você tomar uma decisão nessa noite e decidir não mais folhas de figueira, mas me revestir segundo a voz do Senhor. Porque em Apocalipse diz, as vestes de linho fino dos santos são as obras de justiça. E a justiça que vem de ouvir a palavra de Deus. Aquela que Abraão ouviu e creu. E foi revestido. Triste, hein? Aquelas moças foram de novo pelo caminho errado, eles assaltaram de novo. Por isso que há pessoas que me fugiram por causa disso. Por quê? Porque ela não queria ouvir, não queria aprender. Então, o que é que eu represento? Vou errar de novo. Vou errar de novo. Então, muitos começaram a dizer, esse é o meu bruxo. Eram rebeldes. Eram rebeldes a voz. Se você me ouvir, você entrará naquilo que é a tua aliança com Deus. Você prosperará lá dentro. A Bíblia diz, crede no Senhor teu Deus, Ele te estabelece. Crede nos profetas. Aonde Deus te introduzir, lá tu prosperas. Pela mão de um profeta, Deus livrou Israel. Pela mão de um profeta, Deus guardou Israel. Ouve a minha voz. Aquelas folhas secam. O sangue eterno da nova eterna aliança, que clama sempre coisas melhores. Se amanhã falhares, lembra, volta para a presença de Deus. Não vai se esconder no alto flagelo. Para depois voltar, já me puni a mim mesmo, então pronto, já devo estar a ser aceito. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê um coração renovado e uma mente limpa e um coração puro. A próxima semana eu vou fazer questão, pastora Catiana, de pregar sobre o tema que eu introduzi aqui. Hoje eu falei sobre as folhas de figueira. Que é Satanás quem ajuda as pessoas a promoverem sua justiça para mantê-los cativos. Porque quando isso cai, eles estão debaixo da mesma culpa e acusação. E eu falei que Deus apareceu a Moisés. Deus apareceu a Abraão. Isso mudou a história deles. Deus apareceu a Adão. Deveria chamar a tua atenção. Então você se dedique a orar para que você compreenda a mensagem da próxima semana. E até lá, quando essa mensagem vier, você já carrega um entendimento, uma revelação da parte do Senhor. E quando a ouvir, será selá. Amém? E amém. Pastora, Deus abençoe. Vamos orar. Pai Santo, nessa noite te louvo e te agradeço. Porque a tua palavra somente entra em conflito com os espíritos de mentira. Mas a tua palavra é acima de todas as coisas. Porque tu velas para cumprir a tua palavra. Pai, eu quebro toda acusação, todo jugo satânico por meio dessa mensagem. Cancelo toda cegueira, toda incredulidade que é substituto da tua palavra, da pele do cordeiro, substitutos, dando lugar a crenças que não justificam. Estende o teu braço poderoso sobre essa geração, liberta-os, desde crianças a jovens, a adultos, liberta-os.
Liberta-os em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, liberta-os pela palavra da fé. E que o Senhor se mova por essa África inteira e restitua, ó Deus, a fé em Jesus. Aquilo que tem sido satanicamente atacado, possamos, ó Deus, restituir a nossa fé em Jesus e não nas religiões, nas crenças e costumes que nós estamos habituados. Antes que possamos ser revestidos unicamente pelo Espírito de graça. No nome de Cristo Jesus, faz-nos entender o que aconteceu na cruz e a glória que depois sucedeu. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém e amém. Pastora, Deus abençoe. Amém, Pastor Mauro, obrigada. Domingo, 10 horas, aguardamos por vocês. A igreja em casa, não perca. Ore sobre essa mensagem, como o pastor referiu. Ore pela mensagem da próxima semana. E peça ao Senhor que aquilo que está a ser liberado sobre a igreja seja realmente eficaz em cada um de nós. Deus abençoe. Glória a Deus. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.